Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que hoje, mais do que qualquer outro dia, nós estamos alegres e o microfone não quer parar aqui na cinta, mas vai parar. E além disso, é um desafio para nós estarmos aqui, para falarmos a palavra de Deus. Você pode tomar o seu assento. Irmãos, mais do que pregar com as palavras, pregar com a vida e com o exemplo é essencial quando nós aplicamos mensagens como essa que nós temos aplicado. Nós sofremos porque, da mesma forma que às vezes, irmãos, você é confrontado pela palavra, nós que estamos aqui somos também. E ainda mais porque temos o compromisso com essa palavra. Porque como eu posso aplicar a vida de alguém uma palavra se eu não acredito ser ela eficaz para mim mesmo, né? Então, tudo que nós estamos fazendo e falando é primeiro testado e comprovado pela nossa própria vida, e a gente pode ver Deus operando em nós, mesmo que muitas vezes nós não queiramos ser moldados por Deus. Bom, porque coisa difícil, confesso a vocês, é ser moldado pelo Senhor. Porque encaixar na forma do Senhor é complicado para nós, porque nós já estamos todos esparramados, acostumados, nós estamos todos cheios de problemas e defeitos, e a forma de Cristo ela é perfeita. E quando nós vamos encaixando nessa forma, vai quebrando alguns pedaços, amassando outros, e às vezes quebra a peça inteira e tem que ser refeita. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos aperfeiçoado conforme os dias têm passado, e mesmo que doa, nós estamos aqui para aprender com Ele. Nossa fé não esmorece, a nossa fé não termina, não acaba, porque Ele renova, as suas misericórdias renovam todas as manhãs, e nós somos alvos dessa misericórdia para a graça do Senhor. Meu irmão, eu preciso fazer aquela perguntinha básica para você. Gênesis 2:15, lembra? Qual é o mandato masculino para a vida? Se é masculina, para a vida do homem, né? Qual que é o mandato masculino de Deus? Vocês lembram? Você não vale. Agora os outros já escutaram e vão copiar. Qual é o mandato masculino, meus irmãos? Vamos, quem sabe? Isso. Vocês estão ficando bom. Até o final desse processo todo, acho que vai mais esse ano inteiro, vocês vão aprender. Nós todos vamos aprender. Irmão, nós abordamos na semana passada o cultivo do jardim que Deus lhe deu, que é o seu casamento. Como cultivar e fazer com que esse casamento que Deus te inseriu, esse jardim maravilhoso que Deus te deu para você cuidar dele, fazer com que ele produza, como você pode nutri-lo e como você pode, através da palavra de Deus, trazer o potencial máximo para esse jardim, que é o seu casamento. Agora, se nós aprendemos um lado da moeda do mandamento divino para o homem, nós vamos partir para o outro lado da moeda, que se eu cultivo, eu tenho também a responsabilidade de guardar. Então, hoje nós vamos ver como o homem pode guardar o seu casamento, o seu cônjuge, a sua esposa, para que ele venha cumprir a ordem que o Senhor deu ao homem em Gênesis 2:15. Irmão, algo que é muito interessante é que talvez você possa estar se perguntando assim, você é homem, e daí quando que é a vez da mulher, né? Quando que o pastor ou alguém vai virar o chicote para o lado da mulher? Eu vou te dizer quando isso vai acontecer. Quando o nosso orgulho de homens foi totalmente quebrado pelo Espírito Santo aqui. Aí vamos quebrar o orgulho da mulher também, que precisa, porque a mulher também, ela
precisa de ser ensinada pela palavra, assim como o homem precisa. Então, no momento certo, o Espírito Santo vai ditar para a nossa vida. Então, se eu tenho a necessidade de cultivar no meu casamento, e esse é um mandato de Deus, é uma ordem de Deus para o homem, eu preciso guardá-lo também, porque também é a ordem do Senhor que ele seja guardado. E nada melhor do que nós voltarmos ao texto que nós estamos usando como base para o casamento, né? Você lembra? Efésios capítulo 5 e versículo 2. Você pode abrir a sua Bíblia. E nós vamos ler 25, desculpa, irmão. 5, 25. Desculpa. Falei errado. Ali. Diz assim a palavra de Deus: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meus irmãos, Paulo, o que ele está dizendo para nós é que o nosso comportamento enquanto homens, maridos, na dispensação da graça do Senhor, nós devemos ser semelhante a Cristo, ou ter o comportamento semelhante a Cristo com relação à igreja. Em Cristo, irmão, está o maior ato de cuidado, de proteção que se presenciou na história. O que você entende como proteção? Já parou para imaginar? Acho que o Carlinhos sabe melhor do que ninguém o que é proteção. O que é proteção, Carlinhos? Você podia dar um exemplo ou dar uma definição, mesmo que seja rasa para nós, do que é proteção? Uma defesa, uma cobertura, não deixar que o mal seja efetuado contra a vida de alguém, né? É isso mesmo. Essa é a proteção que o Senhor vai falar para nós. É esse tipo de proteção que Ele está se referindo. E eu quero dizer para você que Cristo fez isso com a igreja. Irmão, presta bem atenção. A igreja, ela é composta por todos nós. Igreja não é as quatro paredes desse templo. Isso aqui é um templo. Igreja somos nós aqui reunidos hoje. E eu vou perguntar para você, e você na sua mente vai responder, aí eu tentar responder. Cristo nos protegeu de algum mal com sua morte na cruz? O que você acha? 3 segundos para você pensar. Cristo eliminou algum inimigo da igreja? Irmão, então em Cristo nós temos o ato protetivo maior da história. Você não concorda comigo? Pelo menos 2 dos principais inimigos do homem foram enfrentados e foram vencidos por Cristo. Qual esses 2 maiores inimigos? Nós podemos colocar o terceiro, mas vamos colocar 2. Quem Cristo venceu na cruz? A morte e o pecado. E assim, ainda por tabela, já também matou, decretou a derrota da serpente, né? Ali, né? Jesus, Ele vai proteger a igreja, que é a noiva, que vamos colocar assim em linguagem bem na nossa realidade de hoje. A igreja é aquela que será a esposa de Cristo, certo? Cristo noivo e a noiva a igreja. Então, Cristo garantiu a proteção da noiva na cruz do Calvário, quando Ele se entregou para matar o nosso maior adversário. Irmão, o pecado é a tragédia da nossa vida. E a morte é a consequência do pecado. E Jesus levou na cruz do Calvário essas 2 coisas por nós, para nos proteger. Então Ele cumpriu o primeiro. Amém? Mas vamos continuar?
Vou pegar o exemplo de alguém aqui bem forte. Bem forte, uma pessoa bem forte aqui. Vamos aqui, ó. Pedro Guedes. Acho que o Pedro Guedes é muito bonzinho. Mas vamos lá, vamos usar o Pedro Guedes, se o senhor me permite, Pedro Guedes. Vamos supor que hoje você está na sua casa com a sua esposa. E chega alguém, vou usar o termo bem popular, pica o pé na porta e entra lá dentro e fala que quer fazer qualquer tipo de mal com a sua esposa. Qual que é a sua reação? Mesmo você sendo crente. Uma pessoa entra na sua casa, invade a sua casa e quer agredir a sua esposa, quer fazer uma violência contra a sua esposa. Você, como homem, qual é a sua reação? Qual seria a sua reação? Não tenha vergonha de falar não, porque aqui se alguém falar que você está errado, depois você acerta comigo. Aí, ó. Exatamente isso. Quero ver alguém entrar na casa do Pedro Guedes agora, depois dessa, viu? Você liga antes, bate palma na hora que chegar lá, tá? Não vai entrando de uma vez, não. Exatamente essa a reação que acredito que a maioria dos homens aqui teria. Estou certo ou estou errado? Quero ver alguém cantar de galo na sua casa, ou querer fazer mal para a sua família. Você vai deixar? Jamais, né, irmão? Não sem lutar. Pode até ser que faça, depois de tiver desmaiado da gente, né? Mas pelo menos uma mordida na mão dele eu tenho certeza que eu dou. Mas nós somos muito bravios em defender a nossa família. E agora, homens que aqui estão, se eu disser para você que todo dia entra um agressor na sua casa para agredir a sua esposa e você não faz nada. Sabe quem é esse agressor? Esse agressor sou eu e você, é o meu e o seu pecado. Todo dia, quando nós chegamos na nossa casa, e eu falo isso, irmão, com experiência também, porque tudo o que nós vemos, nós falamos, nós vivemos. Todo dia nós chegamos na nossa casa, às vezes, depois de uma noite mal dormida, depois de um dia estressante de trabalho, e nós chegamos esbravejando porque talvez a esposa não está nos esperando da maneira que deveria estar, talvez não fez o café, talvez não fez a janta, talvez alguma coisa saiu do nosso planejamento, e o homem, o agressor entra na casa e você está deixando ele entrar, e ele com palavras agride a sua esposa, maltrata a sua esposa, inferioriza a sua esposa, violenta a sua esposa, e você não faz nada. Você já parou para imaginar isso? Porque para proteger de outros nós somos bons, mas para proteger ela de nós mesmos, nós às vezes não somos tão eficientes assim. E é o maior problema, Ronaldo, porque todo dia esse agressor entra na casa. E se a gente não frear ele, se a gente não amordaçar ele vai fazer um estrago, e ele estraga todo dia, um pouquinho, e um pouquinho, um pouquinho, até que já não tenha mais o que se proteger. Eu posso lhe dizer, irmãos, com conhecimento de causa, eu ainda sou meio bravinho, sou muito bonzinho não, mas sou bem melhorzinho do que eu era antes, menos pior, né? Quando nós estávamos trabalhando no antigo emprego, nós chegávamos, às vezes na casa, 6 horas, 7 horas, alguns dias até mais tarde, e às vezes a esposa, ela não tinha feito o cafezinho, Pedro Guedes. Às vezes, ela nem estava em casa, João Rezende. E a expectativa, a minha mente já chegava falando assim, eu já estressado
pela pressão vivida no ambiente de trabalho, chegava em casa, antes de chegar em casa já imaginava, pelo menos eu vou para minha casa agora, e pelo menos vai ter um café lá, né? Pelo menos vai ter alguém me esperando, vai ter alguém me aguardando lá e eu não vou ser tratado da mesma maneira que eu fui tratado no meu trabalho. E às vezes eu chegava em casa, a esposa não estava fazendo outra coisa, ou às vezes não tinha feito o bendito café. E aquilo, irmão, fazia com que a natureza pecaminosa, o Adão, o velho Adão em mim, despertasse, porque ele não morreu, irmão. O velho Adão, ele não morreu. Ele está aí adormecido. Ele está sendo mantido preso por nós, pela graça, pelo poder do Espírito Santo. Mas de vez em quando a gente afrouxa a corrente e ele é esguio, ele é ligeiro, ele é um bagre saboado, e ele se liberta e ele faz a anarquia que ele tem que fazer. Nós temos que prendê-lo de novo com todo o trabalho. Então, chegava aquele velho Adão, ele aflorava de novo, Everaldo. E a minha esposa, ela era agredida verbalmente. Nunca agredi a minha esposa fisicamente, porque isso seria um extremo muito prejudicial e totalmente inimaginável na minha mente. Mas eu já agredi ela verbalmente. Já fiquei bravo. Já agredi ela até mesmo em silêncio. Nós homens nós temos um problema. Porque enquanto a mulher ela fala demais, isso ela herdou da Eva, nós herdamos o silêncio da omissão de Adão, né? Porque o homem quando fica bravo, ele fecha a cara e tranca ali e não fala mais nada. Ele se esconde dentro de um casulo. E a mulher tem que adivinhar o que está acontecendo, não é ou não é? É verdade. Isso é herança de Adão. Enquanto a mulher fala tanto que até desloca o maxilar se deixar, que é a herança da Eva, o homem, ele se esconde no silêncio. Então, nós, às vezes, agredimos. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes isso aconteceu? Não foram uma ou duas. E é engraçado que quem bate sempre esquece, mas quem apanha não esquece. As marcas vão ficar. E convém agora a mim cumprir, e a você cumprir, o papel de reparação daquilo que nós agredimos e garantimos que não agrediremos mais a peça fundamental que Deus colocou para fazer parte da nossa vida. Pedro, ele vai dizer, lá no capítulo 3, da sua primeira carta, no versículo 7, ele vai dizer assim, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas tratar a mulher com dignidade, nesse caso, significa tratar em alta estima. O que seria a alta estima? Você estimar o valor daquilo em um nível muito alto. Então, por exemplo, vamos trazer vamos fazer um exercício aqui mental. Hoje, hoje é difícil de achar coisa barata, né? Mas se você achar, me veio um exemplo aqui agora aleatório, irmãos. Se você achar um prendedor ou pregador de roupa na rua, você vai ficar contente? Vai ficar pulando de alegria? Não, por quê? Não tem valor. Não é verdade? É uma coisa, né? Agora, vamos supor assim que você está andando, desapercebido à noite, dá uma bicuda, e uma coisa dói o seu pé, e você vai falar, mas quem que deixou um pedaço de pedra? Quando você vai ver uma barra de ouro desse tamanho, dessa altura assim. Imagina. Então, o que significa isso? É que você estimou, tem uma estima muito grande por aquele objeto que você achou, mais do que para o pregador, o prendedor. E é isso que Pedro está dizendo.
Tratai-a com dignidade. O que é isso? É tratar ela com alta estima. É você pegar e colocar em uma balança e a esposa ter um valor muito alto para você. Ela sempre ter um valor, e se nós pudéssemos colocar em valores monetários, um valor muito caro para você. Então, você vai cuidar daquilo com todo o cuidado, com toda a segurança, porque aquilo que para você é precioso, irmão, que para você tem muito valor, estou falando de coisas agora, você guarda bem guardado ou guarda de qualquer maneira? Aquilo que é muito valioso para você, você guarda como? Como que você deixa protegido essas coisas? Bem protegido ou deixa de qualquer maneira? Bem guardado, né? Tem alguns irmãos aí que tem mil e mil reais aí na carteira. Pergunta se ele deixa debaixo do colchão. Talvez até uns ou outros deixa, né? Mas geralmente está bem guardado no banco, onde tem seguro, onde tem várias proteções. Mas agora, voltando para o pregador de roupa, fica lá. Fica lá no tempo, pregado até no varal às vezes. Quem quiser levar, pode levar, não vai fazer falta. Eu vou lá e você vai lá e compra outro. Com muita facilidade. E uma coisa interessante que Pedro vai dizer, é que ele vai falar que a mulher é a parte mais frágil. Frágil. Irmão, é uma beleza isso aqui para nós entendermos como Cristo quer que nós sejamos verdadeiros e bons maridos no mandato dele de guardar. Você está vendo como a Bíblia é completa? Deus vai falar aonde? Gênesis capítulo 2, versículo 15, sobre isso. E agora Pedro vai reafirmar aquilo que provavelmente Moisés, com quase toda certeza, Moisés escreveu há milhares de anos atrás, de uma maneira um pouco mais moderna para nós podermos entender. Porque Pedro está falando, primeiro, para nós tratarmos ela com valor, com estima, como algo que deve ser protegido, porque é caro, tem um valor alto, mas eu ia falar, porque é frágil, e coisa frágil você trata com todo o cuidado. Com todo o cuidado, irmão. É ou não é verdade? Uma coisa frágil, você vai armazenar de qualquer forma? Colocar um monte de coisa em cima? Pesada, por exemplo? Não. Se for valioso, você vai carregar dando passinho assim, olha, bem curtinho, para não correr o risco de tropeçar e derrubar, e perder, se quebrar, ouvir alguma coisa. E é isso que Pedro está dizendo. Tratai-a como um objeto frágil, que detém, merece e precisa de cuidado, mas não qualquer objeto frágil, um objeto frágil que é muito e muito valioso. Então, eu quero que você faça o exercício mental aqui agora, e peça para Deus, o Espírito Santo, porque Ele está aqui, para Ele trazer a sua memória, as vezes que você feriu essa pessoa tão maravilhosa que Deus colocou ao seu lado, para você cuidar. O Espírito Santo te fará lembrar, não para a sua condenação, mas para o seu aperfeiçoamento. Como eu queria, irmão, que você, ao sair daqui, essa palavra tocasse no profundo do seu coração, e você chegasse para sua esposa, abrisse o seu coração a ela, e pedisse perdão a ela por toda a agressão que você causou a ela. Não falo, às vezes, você talvez nunca levantou um dedo para tocar na sua esposa de maneira agressiva, mas você já falou tanta coisa que fez tanto mal a ela. E ela é frágil, irmão. Uma palavra pesada vai feri-la como se fosse um tapa. Uma atitude sua vai feri-la mais do que às vezes chicote. Então cuidado, cuide daquilo, e eu vou te mostrar por que você deve cuidar. Porque às vezes nós achamos
Ah, tá, beleza, eu vou cuidar porque ela é frágil, ela tem valor, mas então parece que para mim não tem tanto valor assim, eu não dou tanto valor a ela, porque eu me acostumei a viver, ela de vez em quando também fala umas coisas para mim que eu não gosto e tal. Agora, nós vamos entrar em um outro campo, em uma outra dimensão, e eu quero te lembrar que você não é a principal autoridade nessa equação. Nesse seu lar, você também está sujeito a uma autoridade. E vamos lá, vamos ler agora todo o versículo 7 do capítulo 3 do 1 Pedro, que vai dizer assim, ó: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Eu dei um spoilerzinho na quinta-feira passada. Para quem não sabe o que é spoiler, spoiler é quando você conta o que vai acontecer num filme antes da pessoa ter assistido. Então você quebra a expectativa dela porque ela já sabe o final. Né? Tem gente que gosta de fazer isso, tem gente que odeia saber o final do filme antes de assistir. Então eu dei uma palhinha para você do que isso significa. Quando eu falei, não sei se vocês lembram, que tem alguém que fica muito triste e até mesmo bravo com você quando você toca na sua esposa. E eu usei o exemplo, eu acredito que foi com o Denilson, se eu não me engano. Foi, né, Denilson? Cadê o Denilson? Denilson ali. Acho que eu perguntei, não sei se eu perguntei para ele ou eu perguntei para todo mundo, o que aconteceria com alguém que abusasse da sua filha, né? E qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Né? Se alguém pegasse a sua filha querida, eu não sei se eu usei esse termo, mas aquele bibelozinho, aquele que você cuida com todo carinho, e chegasse um barbudo, tomasse ela, usasse e abusasse em todos os sentidos, financeiramente, emocionalmente, fisicamente, em todos os sentidos, e depois viesse e abandonasse na frente da sua casa. Como que um pai agiria nessa situação? Vocês me responderam, né? Vocês lembram a resposta? Vocês podem responder para mim, quem tem filhas aí, enquanto eu vou tomando água, como que um pai agiria numa situação dessa? Como? Quem tem filha aí me ajuda a responder. Um camarada que abusou, usou e depois devolveu. Na verdade não devolveu é uma palavra muito branda, mas abandonou, magoou, feriu, usou, abusou, explorou a sua filha. A sua única, não, vamos colocar a única filha que é pesado, mas a sua filha querida. Como que seria a sua reação, pai de menina que aqui está? Como que é? Ixi, nossa. Aí o cara já fugiu faz hora. Se ele ficasse sabendo disso. Alguém mais, irmão, quer falar? Quer se expressar aqui? Eu não sou pai de menina, então eu não tenho todo esse sentimento que um pai de menina tem. Você pode me ajudar às vezes assim a pensar como seria, né? Alguém mais que é pai de menina aí quer se pronunciar? Senão não ficar só com a palavra do Zaqueu. Todo mundo ia fazer isso com o cara, né? Com o homem. Hã? Não sei. Como é que é? Matar bem devagarzinho? Essa daí tá ficando pior o negócio, tá? Vai, Zé Carlos, o que você faria? Você ia fazer igual eu, então. Não sabe o que ia fazer, se bater ou apanhar. Irmão, tem um pai que te deu uma filha querida para você cuidar. E ele vai colocar responsabilidade sobre você
pela maneira com que ela vai ser tratada dentro da sua casa. Sabe quem é esse pai? É o pai que ninguém consegue esconder nada, Ronaldo. É o pai que ele olha quando você está sozinho com ela, mas olha também quando você está acompanhado de um monte de gente, sabe que o seu comportamento é diferente. Que não condiz aquilo que você vive junto com as pessoas, com aquilo que você vive lá dentro do quarto. Que você não respeita tanto assim a sua esposa, a filha dele. Esse pai se chama Deus. E ele vai ser claro, Pedro vai ser claro que tem consequência para quem desmerece a filha que ele confiou a você. A palavra de Deus está falando. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer assim, no final do versículo 7, para que não se interrompa as vossas... O que é oração? O que vocês entendem por oração? Eu gosto de estimular vocês a pensar, para não ficar uma coisa muito monótona aqui. O que você entende como oração? Alguém pode me dar uma definição breve do que é a oração? Diálogo com quem? Tá, falar com Deus. Alguém mais quer falar alguma coisa? O que é oração para você? Dá-la, para protegê-la, para nutri-la, para cultivar esse jardim tão maravilhoso que é a sua esposa. Deus está falando, quando você maltrata ela, Ele está falando assim, ó, não venha você, pensando em que você está descumprindo o pacto que você fez com essa mulher, que quando você quiser entrar na minha presença, eu vou te receber da mesma maneira. Eu não te recebo. Da mesma maneira que você desrespeitou ela, não vem aqui querendo me cobrar alguma coisa. É isso que a palavra está dizendo, irmão. Para que as vossas orações não sejam Quem que interrompe a oração, irmão? Apenas aquele que a recebe. A relação sua com Deus é afetada à medida que o seu relacionamento com a sua esposa é afetado também negativamente. Eu não estou dizendo aqui, e eu quero que você saia daqui entendendo isso, que a sua salvação depende da maneira que você vai tratar a sua esposa, ou que Deus vai te abandonar se você não amar a sua esposa da maneira que deve. Mas eu estou dizendo que o seu relacionamento com Deus vai ser muito afetado, muito, irmão, não pouco, mas muito afetado, conforme você maltrata a sua esposa, o seu relacionamento com Deus vai ser afetado. Você tem que entender que existe uma consequência para os seus atos, como marido dessa mulher. Às vezes você é um bom marido, às vezes você é um mais ou menos marido, às vezes você é um péssimo marido, e é isso que Deus está querendo corrigir na sua vida, porque eu preciso lhe dizer que antes de você romper a aliança que você tem com a sua esposa, você já rompeu a aliança que você tem com Deus. Eu quero que você saia pensando nisso. Quando você rompe, por infidelidade, por agressão, por qualquer tipo de coisa que você rompeu, a aliança que você fez um dia com a mulher, que Deus te deu como esposa, você antes de romper a aliança com ela, você rompeu a aliança primeiro com Deus, para poder romper com ela. Óbvio, irmão. Se Deus te deu, e Ele falou, cuida que é minha, e você vai chegar e vai desfazer dessa mulher, antes de você desmerecê-la, antes de você romper com ela, você rompeu com o primeiro pacto que você fez com Deus. Porque quando Deus te deu, você primeiro recebeu das mãos dele, para depois tomar posse dela. É assim ou não é? Não me venha falar você. Não me venha você dizer qualquer coisa que isso não tem nada a ver. Que trair é normal, que divórcio é normal, que essas coisas são normais, porque não são. Perante a palavra de Deus, rompeu com a tua esposa, rompeu primeiro com Deus. Aí, meu irmão,
o negócio é mais embaixo. Porque a palavra de Deus diz, de Deus não se zomba. Cuidado, porque a consequência de você maltratar essa mulher inflige diretamente na relação que você tem com Deus. Vamos seguir adiante? Olha que interessante, Pedro vai dizer, presta atenção, irmão, é uma coisa muito interessante. Pedro vai usar um termo assim: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Só para reafirmar isso que eu estou falando. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Normalmente, vou perguntar para o Eduardo que manja dessas coisas. Normalmente, quem tem direito à herança, Eduardo? Normalmente, não venha com casos escusos, normalmente, né? Quem tem direito à herança? Os filhos. Oi? Os bastardos não eram. Bastardo, hoje nem pode falar essas coisas. Politicamente incorreto. E eles todos, também na normalidade, têm o mesmo direito. Não é isso? Existem casos que são diferentes, aí tal, a nossa legislação permite. Mas vamos colocar como se tudo, na economia nós tínhamos um termo chamado ceteris paribus. Mantidas as demais coisas no lugar, a gente tira a conclusão. Então, vamos supor que não tem dessa. Todo mundo é tratado igual. Perante a lei é assim, não é? Vamos supor que não tem esposa, não tem marido. Morreu todo mundo, quem tem direito é só os filhos, né? Então tá. Na normalidade. Que eu sei que o Eduardo é cheio de querer falar que não, mas pode ser assim, não. Na normalidade. Não vai complicar a minha vida aqui. Mas o que acontece, irmão? O que Pedro está dizendo, e ele está afirmando, primeiro, que os dois são filhos de Deus, não é verdade? Sim. Mas uma coisa muito importante é que a herança é equiparada para os dois. Deus está falando o quê? Que o tratamento dele é o mesmo para os dois. Embora você tenha a responsabilidade de liderar o lar, e com isso venha os bônus e os ônus da liderança, o Deus te enxerga da mesma forma que a sua esposa, porque para Ele, vocês dois são alvos do mesmo amor, da mesma graça e da mesma herança. Então, isso é mais uma coisa para desmistificar, que a mulher é inferior ao homem. Mulher, você não é inferior ao homem. Porque Deus nunca te colocou para estar abaixo do homem, você lembra? Deus te coloca para estar ao lado do marido que Deus te deu, com funções diferentes. O grande problema é que a maldição que foi lançada sobre você requer ou faz de você querer o poder para si. E Deus, como quer quebrar o seu orgulho, e agora estou falando para as mulheres, como Deus quer quebrar o seu orgulho, assim como quer quebrar o orgulho e o ego do homem, você não aceita, e é por isso que surgiu o feminismo. Por isso que surgiu, porque o feminismo não é bíblico, irmão. Jamais foi, tem muita gente que adota como sendo. Porque a Bíblia quer quebrar o meu e o seu ego, e o feminismo quer justamente fazer o contrário. Você tem poder, você pode, pisa aí no teu marido, porque você é independente. Eu estava ouvindo um pastor dizendo, ele estava aconselhando casais, e uma pessoa perguntou: pastor, eu ganho mais que o meu marido, eu ganho 5 mil, meu marido ganha 2. Como é que eu faço? Eu que sou a provedora do lar. E o pastor falou assim, gostei muito da resposta dele, ele falou bem assim, ele falou: não, você não é a provedora do lar, você auxilia no seu lar. Na verdade, o seu lar tem 7 mil reais de renda. Não existe essa de quem ganha mais, quem ganha menos. Quem ganha nesse negócio todo é o lar de vocês, e podem se desenvolver. Entendeu, irmão?
o que é essa igualdade que Deus enxerga você e essa mulher maravilhosa que Deus colocou ao seu lado. Cuide bastante dela. Agora, nós vamos ver um exemplo de tudo isso que nós estamos falando. Existe um homem, irmão, que nós podemos tirar o chapéu para ele. E não é Jesus. Nessa parte de casamento, nessa parte de cuidado. Lá do Antigo Testamento. Um homem chamado Boaz. Eu vou contar a historinha rapidinho para você. Eu falo historinha assim para ficar mais didático, mas é uma história verídica, aconteceu de fato. Noemi tinha um esposo, o nome dele era Elimeleque. E eles foram de Israel para Moabe, um país vizinho, porque eles estavam passando por dificuldades financeiras ali em Israel. Foram para Moabe. Lá, os seus dois filhos, Malom e Quilion, se casaram com duas mulheres moabitas. Eles eram israelitas e elas moabitas. O nome dessas duas mulheres era Ruth e Orfa. Certo dia aconteceu que Elimeleque, o patriarca, vem a morrer. Depois deles, os dois filhos, Malom e Quilion, também morrem. Então fica Orfa, Noemi e Ruth ali sem ter os provedores da casa. Noemi, como era a mulher mais velha, ela vai decidir retornar para Israel. Orfa e Ruth vêm junto com ela. Chega na metade do caminho, Noemi acha injusto que essas mulheres venham, acompanhem ela. E fala para elas, volte para a sua terra. Vocês estão vindo para uma terra que vocês não conhecem, que vocês não conhecem ninguém, não têm conhecimento nenhum. Lá vocês têm chance de se casar novamente e ter uma vida. Se vocês virem comigo, essa chance vai ser muito reduzida. Orfa atende e volta para Moabe. Mas Ruth, naquele poderoso versículo que Ruth fala, aquelas lindas palavras para sua sogra, depois você lê o livro de Ruth lá, que é um livro maravilhoso e curtinho. Vai continuar com a sua sogra. Ok. Eles chegam em Israel. Ruth, ela vai cumprir o ofício que mulheres pobres e viúvas cumpriam na época. Qual era o ofício? O que ela poderia trabalhar? Ela ia para os campos das plantações e depois de os empregados colherem todo o campo, ela ficava com o resto, porque sempre fica. Até hoje com colheitadeira fica, né? Quando deita o milho assim, né? Dá um vento, deita o milho, colheitadeira a plataforma não passa tão rente ao chão, e aí fica umas espigas ainda no pé. Naquela época era tudo na mão, não tinha colheitadeira, então sobrava muitas espigas, do que quer que for que tenha sido plantado. E Ruth ia atrás daqueles restos para poder levar para sua sogra e para ela sobreviver. E ela foi parar justamente no campo de um homem chamado Boaz. E olha o que esse homem vai fazer. Presta atenção na atitude que esse homem vai fazer. Ruth, capítulo 2, versículo 8 e 9. Ele não conversou com Ruth. Ele viu ela lá no campo e ele decidiu tratá-la como um verdadeiro homem de Deus trataria uma mulher. Preste atenção, olha o tratamento desse homem. Veja se não é o príncipe no cavalo branco, no alazão branco, mulheres. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas, e estarás atenta ao campo, que cegarás e irás após elas. Não dei ordem aos servos, que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Olha, essa mulher, ela ia ficar só com os restos. Agora Boaz enxerga ela e fala assim: olha, não vá para outros campos, fique aqui.
eu vou garantir que você tem o necessário para você sobreviver. E além disso, eu te garanto uma coisa, que é proteção. Nenhum homem te tocará, porque eu dei ordens para que eles protejam você. E além do mais, se você tiver sede, você vai tomar da água, que nem vai ser você que vai tirar, vão ser os meus servos. Os meus servos vão tirar, vão dar água para você. Irmão, você tem que entender que o que Boaz está fazendo é uma prova de que ele é realmente um homem de Deus. Ruth vai ficar admirada, espantada, por que Boaz está tratando desse jeito, e vai perguntar para ele. Quando ela pergunta, por que você está tratando? Por quê? O que eu te fiz? O que eu te fiz para merecer isso? O versículo 11 vai responder. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai, tua mãe, e a terra onde nasceste vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Lembra que eu falei na semana passada, que um homem, ele nutre a sua esposa, através da... Quem falou aí? Alguém falou aí, acho que alguém acertou. Através da o quê? Qual que é o melhor fertilizante para jogar no adubo, ou nos pés dessa flor maravilhosa que Deus te deu? É a... Estão falando aí meio baixinho. É a palavra. O que Boaz vai oferecer para essa mulher como proteção? A palavra. O Senhor dessa terra, a qual eu sirvo, vai te garantir a proteção. Boaz, além de proteger, está pregando para Ruth. Porque eu quero que você entenda o contexto, irmão. O que era Moabe? Moabe é uma nação que já nasceu tudo errado, irmão. Os moabitas são fruto de um incesto. Sabe o que é um incesto? Incesto é uma relação com um parente muito próximo. E nesse caso foi bem próximo mesmo. Que foram as duas filhas de Ló. Uma delas, né, claro, coabitou, ou seja, teve relações sexuais com o seu pai. E nasceu um filho chamado Moabe. E dali surgiu a nação moabita, o povo moabita. Então já é um povo que tem uma origem meio, bem complicada. A origem. Agora preste atenção. Israel e Moabe, irmão, não era muito, Porque quando Israel está peregrinando no deserto, o rei moabita vai contratar um profeta chamado Balaão para amaldiçoar a nação de Israel. E ele consegue, claro, ele não consegue profetizar contra a nação, mas ele articula um plano para que muitos israelitas morram. Você vai ver isso no livro do Êxodo. Não convém ater a detalhes aqui. Além disso, Moisés, quando estava passando para chegar até Canaã, ele vai pedir para o rei moabita falar assim: permita que o nosso povo atravesse o seu país. Tudo que nós consumimos, nós vamos pagar. Nós só queremos passar, nós não vamos fazer guerra, não vamos fazer nada. E o rei fala: não, vocês não entram aqui. E Deus vai falar o que para Moisés? Não ergam um dedo contra Moabe, porque aquela terra onde eles estão, é promessa minha, é deles, eu dei para eles. Mas depois Deus vai acertar com eles, O castigo de Deus, a correção de Deus vem com juros e correção monetária. Então essa é a rixa que teve origem entre Israel e Moabe. Não era uma relação boa. Então essa mulher é uma mulher moabita, irmão. Talvez tinha até traços culturais nela que diziam que ela era moabita. Jeito de se vestir, alguma joia, algum jeito de maquiar, que era típico de uma moabita. Talvez, irmão, eu não sei, estou conjecturando. E aonde ela chegasse, as pessoas iam reconhecer que ela não era dali. E esse homem, Boaz, vai olhar para uma mulher que poderia muito bem ser tratada com desprezo e vai falar para ela: eu lhe garanto proteção. Está entendendo?
Vamos andar mais um pouquinho, que o meu tempo está acabando? Olha o que vai acontecer. Boaz toma a frente, oferece proteção para aquela mulher. Ruth está extremamente vulnerável. Pensa bem, irmão. Ruth está recebendo ataques de todos os lados. Ela não tem marido, ela é pobre e ela é estrangeira. Tem muita resistência contra ela naquele lugar. Ela está extremamente vulnerável. Ela pode ser atacada de qualquer jeito ali. E Boaz vai garantir para ela o que ela precisa. Segurança em meio à tempestade. Em meio ao problema. Eu estou garantindo, Ruth, a tua segurança. Por quê? Porque eu tenho visto que você é diferente. Você é uma mulher que tem valores. O que vai acontecer? Certa noite, Boaz está celebrando. Porque, irmão, quando acabava a época da colheita, havia uma festa para comemorar. Colhemos bem, colhemos tantas sacas, estamos alegres, felizes com o Senhor. Então eles comemoravam, tinham a festa. E Boaz, ele vai sair daquela festa à noite, ele vai achar um amontoado de grãos e vai se deitar ali e vai dormir. Noemi, que era a sogra de Ruth, vai falar para ela: você vai conversar com esse homem. Você vai, vista-se bem, tome banho, põe um perfume e vai encontrar-se com ele, para conversar com ele. E ela assim o faz. Boaz está dormindo, Ruth vem de mansinho, descobre os pés de Boaz e deita-se aos pés de Boaz. E eu quero que você entenda que a atitude de Ruth com Boaz nesse momento não tem nenhuma conotação sexual. Não há sexo nessa relação. Não há sexo nesse momento. Boaz acorda. E acredito que estava escuro, aonde ele estava. E ele olha e vê: quem é você? O que você está fazendo aqui? E olha o que Ruth vai responder para ele. E preste bem atenção, irmão, porque a conclusão desse fato vai fazer a diferença para nós. Sou Ruth, ela responde, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque és resgatador. Uma mulher que se sente protegida por um homem, ela se dispõe a ser submissa àquele homem. Ela deitou aonde? Sobre os? O que significa isso, irmão? Ela está se colocando aos pés do homem, aceitando a autoridade dele sobre a vida dela. Por quê? Porque ela viu em Boaz aquilo que ela precisava. O que ela precisava? Proteção. Boaz se comprometeu em protegê-la. Ela se pôs sob a autoridade de Boaz. E agora o mais interessante fica no final. Ruth vai ver Boaz como Cristo para ela. Como Cristo, não sendo Cristo, irmão. Como um tipo de Cristo. Porque ela vai dizer: porque és o meu resgatador. Só você pode me tirar dessa situação. Você pode me proteger, você pode me nutrir, você pode potencializar a minha vida, você pode me resgatar. Então ela vê Boaz como Cristo, não sendo Cristo. Eu quero que você entenda isso, porque senão eu vou estar falando uma heresia. Se ela vai enxergar em Boaz Cristo, aí não. Mas ela enxerga em Boaz os atributos de Cristo. E o que Paulo está dizendo em Efésios 5? Marido, ame a vossa mulher como quem? Pois é, né, irmão? Será que é exatamente isso que Boaz está demonstrando? E será que Ruth não está vendo exatamente isso quando ela fala: porque és meu resgatador? A gente sabe que ainda não havia a noção de um Messias e como ele seria. Sabe tudo isso, nós estamos da antiga aliança.
Mas é isso que Ruth vê em Boaz. Ela vê um homem que vai lhe trazer a proteção, que vai lhe trazer o desenvolvimento que ela precisa. E ela, irmão, ela não tem problemas em se submeter a esse homem. Sabe por quê? Muitas vezes a tua mulher te questiona, a tua mulher bate boca com você, a tua mulher, ela não aceita o que você fala, vocês discutem toda hora porque ela não se submete a você. Sabe por quê? Porque ela não vê em você o padrão de Cristo que ela precisa ver. Porque se ela ver, irmão, ela não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum em se ajoelhar diante da sua autoridade naquela casa. Não tem, irmão. Eu garanto para você. Só se o demônio pegar ela, aí é diferente. Aí não tem como, né? Aí é diferente. Agora, isso é garantia de proteção. É garantia de bênção para a nossa vida. Sabe por quê? Presta atenção, irmão. Vamos observar a genealogia de Boaz. Qual é a descendência de Boaz? Você pode ver lá em Ruth, capítulo 4, e versículo 17. 4:17. As mulheres que moravam ali disseram a Noemi: nasceu um filho, e chamaram Obed. Este é pai de Jessé, pai de Davi. Irmão, a relação de Boaz com Ruth era uma relação tão, mesmo não, ainda Cristo não tenha vindo, mas uma relação tão cristocêntrica, uma relação tão aos moldes do padrão que Deus instituiu para um casal, que os seus filhos vão se inspirar no padrão de casamento que eles tiveram. Então, quando o filho Obed, o filho de Boaz, com Ruth, olhavam para os pais, eles viam um padrão ideal de um marido e de uma esposa. Eles não viam um marido e uma esposa brigando. Eles não viam um marido e uma esposa se odiando. Eles não viam a esposa falando mal do marido para os filhos e nem vice-versa. Eles não viam um homem ausente do lar. Eles não viam um homem que não trazia proteção, que não trazia segurança e provisão para casa. Eles viam o ideal de um homem e de uma mulher. E isso contaminou a geração, tanto que da geração dos descendentes, o filho de Obed vai gerar Jessé, que vai gerar Davi, e Davi será o rei de Israel, homem segundo o coração de Deus. Mas não fica por aí, porque da geração de Davi vem o Filho de Deus, Jesus Cristo, por causa que um casal um dia decidiu viver o padrão que Cristo queria para a vida dele. Semana que vem, nós vamos falar de um assunto muito delicado, muito necessário. Vamos partir para outra esfera. Peço a Deus muita graça, muita unção para falar com vocês, porque é um assunto muito caro e precioso para mim. É um assunto que vai mexer muito eu espero que não só com a minha estrutura, mas vai mexer com a de vocês. Mas, irmão, uma coisa interessante é que como os filhos são influenciados pela vida que os pais têm em casa. Presta atenção, irmão. Você imagina, vamos só colocar um exemplo. Nós falamos sobre o Moab, lembra? Que as filhas de Ló tiveram relações sexuais com ele. Falamos sobre isso, né? Vamos comparar os dois casais? Vamos. Imagina o tipo de relacionamento que tinha Ló com sua esposa. Para que as suas filhas fossem influenciadas e tivessem uma atitude de fazer sexo com o próprio pai, embriagar o pai, porque elas embriagaram o pai perdeu o sentido ali, e elas as duas dormiram com o pai. Que tipo de relação, que tipo de relacionamento tinha entre Ló
e a sua esposa. Você consegue imaginar? Olha o efeito negativo. A gente não pode afirmar porque a Bíblia não diz, mas podemos imaginar. Olha o efeito negativo que um relacionamento destrutivo traz para a família, principalmente para os filhos. Cuidado com o que você está vivendo na tua casa. Os teus filhos são uma esponja. Eles absorvem tudo o que acontece lá. Até aquilo que não está implícito, aquilo que está explícito, eles pegam no ar. São pessoas, crianças, ou às vezes adolescentes sensíveis e estão aprendendo como é o padrão de um homem, como é o padrão de uma mulher. A sua filha vai olhar em você e ver o padrão de homem que ela quer se casar. E o seu filho vai olhar para você, pai, e vai falar para você, esse é o tipo de homem que eu tenho que ser quando eu me casar. E o seu filho, mãe, vai olhar para você e vai falar, esse é o tipo de mulher com que eu quero me casar. E aí se ele olha para você e não enxerga o padrão ideal, ele vai casar com a mulher ideal, irmã? Irmão, não vai ter problema. E vai começar a família errado, porque você passou os ensinamentos errados para ele. Agora, o exemplo de Boaz e Ruth, que seja firme e vívido na nossa mente. Que a gente possa ser como esse casal foi. Que nós homens sejamos como Boaz foi. Ao ver aquela mulher, ele lhe oferece proteção, oferece condições para que ela não seja mais uma mulher desprezada, mas ele dá para ela o seu nome, a sua proteção e dá aquilo que ela precisa para gerar um filho que será um dos progenitores do rei de Israel, e não só isso, do rei dos reis, Jesus Cristo. Vale a pena, meu irmão, você que está aqui, e eu estou falando mais para os homens aqui, e você sabe por que eu falo para os homens, eu não vou me cansar de falar essas coisas, porque tudo começa com a gente, tudo começa conosco, porque Deus colocou a liderança sobre as nossas mãos. Se o nosso lar começa a dar errado, a culpa geralmente começou pela gente, homens, nós homens. Irmãos, eu falo isso com muito temor e muito tremor. Sabe por quê? Porque eu tenho um bebê na minha casa de alguns dias. E eu posso estar falando para vocês. E posso não ser o ideal daquilo que eu estou falando. Eu tenho medo disso. Mas eu quero que essa criança seja contaminada pelo meu bom exemplo, e ela siga os bons passos de um homem que serviu a Deus até o último dia da vida e deu bom testemunho, de pai, de marido, de servo de Deus, de homem, de tudo, irmão. Eu quero ser um bom exemplo, vou lutar por isso. Vou falhar às vezes, como você também vai falhar, como nós vamos falhar, mas nós não podemos desistir de perseguir isso com unhas e dentes, porque os filhos são a herança do Senhor para nós, eles são a continuidade da nossa geração, eles são a continuidade do nosso legado, eles vão fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, e em nome de Jesus, vão ser muito maiores do que nós fomos aqui nessa terra, em nome de Jesus, vão dar orgulho para nós. Porque nós ensinamos ele da maneira que deve ser ensinado. Vamos nos colocar em pé? Continue orando, irmão. Vim falar para vocês, não é algo fácil não. Eu peço a Deus muita graça, muita misericórdia. E peço a Deus que Ele me venha me fazer viver aquilo que eu estou falando. Então não pense que eu falo do jeito que eu falo, que é fácil. Eu venho aqui, irmão, com muito temor. Mas eu venho confiando que pelo menos em um de vocês, eu vou despertar algo precioso para que vocês possam desenvolver um relacionamento bom, segundo Deus quer. Eu quero fazer um merchanzinho aqui para quem está pensando em casar. Nós vamos começar aqui um curso para
casais que vão se casar, estão noivos ou estão pensando já em se casar, né? Só que é assim, irmão, o curso que eu sou um dos professores, e eu sou tipo o Capitão Nascimento. Quem assistiu Tropa de Elite aí sabe, né? Mais ou menos igual, irmão, eu sou. Eu faço assim, ó, pede para sair 02. Porque casamento não é brincadeira. Ou você está preparado, ou você desiste dele antes de começar. Porque é melhor desistir antes de começar do que depois entrar num casamento não estando comprometido com aquilo que você está fazendo. E é esse o nível de ensinamento que eu estou dando. Irmão. Você imagina? Que propaganda boa, né? O curso pode ou fazer você viver um casamento abençoado, ou fazer você nem ter um casamento. E é o objetivo, irmão. Eu não tenho medo de falar isso, não. Eu falo isso do começo ao final do curso. É melhor você desistir enquanto você não casou, do que depois de você casar, você querer desistir. Né? Então, nós vamos fazer este curso, nós vamos aplicar esse curso. Nem tudo também é tão rigoroso assim. Tem muitas coisas que a gente é bem brando, bem suave, bem tranquilo. Mas tem muita coisa assim que a gente aperta e na ferida mesmo, para poder doer, ver se está preparado. E nós vamos começar, não sei se nessa semana vai dar para começar, mas acredito que na próxima semana nós vamos fazer junto com a escola dominical, né? Porque muitos irmãos trabalham no sábado, não dá para fazer. À noite, sexta-feira, que seria o único dia, nós estamos com os projetos dos cultos nas casas, então nós estamos comprometidos com isso. E nós vamos fazer no domingo aqui, no mesmo horário da escola dominical. Já pedimos autorização para o Eduardo, se ele não autorizar, aí ele não ia fazer, mas ele autorizou, nós vamos fazer então. Nós vamos fazer junto, isso aí são aproximadamente de 3 a 4 meses de curso, para ficar bom, ou menos pior, né? Então você que queira participar, dê o seu nome, é simples, não precisa pagar nada, é tudo na faixa. Mas é imprescindível que você faça, porque vai te dar uma noção muito boa do que é a vida a dois, uma vida em família. Amém? Vamos orar? Oi. Pode, todo mundo quiser, mas vai ser aqui. Tem que vir aqui daí. Que ainda não temos professor suficiente para fazer mais classes. Muito obrigado por vocês terem vindo. Fico muito feliz. Vocês são o motivo de eu me esforçar todo dia para trazer aqui a palavra a vocês. Senhor Deus maravilhoso Pai, eu estou aqui para te agradecer pela vida dos nossos irmãos. Pai querido, me perdoe se eu falei algo, meu Pai querido, que o Senhor não se agradou. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu peço que o Senhor me aperfeiçoe, me ajude a melhorar. Ajude os teus filhos, meu Pai, os maridos, os homens dessa igreja a serem cada vez mais homens de Deus. E, meu Pai querido, que nós venhamos a dar o exemplo que este mundo precisa, de uma verdadeira masculinidade cristã. Pai, em nome de Jesus, esteja conosco. É o que eu te peço e te agradeço. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. E que todos digam, Deus te abençoe, meu irmão. Uma excelente sexta-feira para você e para a sua família.